Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque tem muita informação boa hoje, tá? Vamos falar aqui novamente sobre o Alisson, jogador que o corintianeiro cravou no dia de ontem. Vamos falar também sobre Cuiabano, tá, Fel? Será que existe a possibilidade ainda de ser reforço do Corinthians? Vamos falar também sobre Júnior Santos, informação que eu quero trazer para vocês referente aqui ao Júnior Santos. Hoje o vídeo está aí com muitas informações referente ao mercado da bola. Quero falar também sobre o Kaká. Certo, Fel? Peço então para vocês não se esquecerem que hoje tem vídeo no Corintianeiro 2.0, tá, Fel? Todos os dias, mas hoje eu vou trazer um pré-jogo para vocês no Corintianeiro 2.0, tá? Não vou conseguir trazer o outro agora em seguida, mas no pré-jogo eu trago um vídeo para vocês aí de Corinthians e Santos, que inclusive neste vídeo aqui também vamos falar sobre a possível escalação do Corinthians para este clássico, tá? Já vamos começar com a partida então, tá, Fel? Porque hoje é dia de fritar o peixe, hoje é dia do Timão conquistar aí uma vitória, consolidar de vez aí no Paulistão, abrindo uma larga vantagem aí dos demais clubes. Lembrando que só classifica 8, tá, Fel? E hoje o Corinthians se encontra realmente aí na 8ª posição ali, na última posição de classificação, mas vamos melhorar muito ainda essas pontuações. Eu creio no nosso Corinthians, eu creio nos nossos jogadores, eu creio também em Dorival Júnior. Certo, Fel? Então, o que eu tenho para trazer para vocês de Corinthians e Santos? Até porque não tem muito o que falar, tá? O Corinthians, a intenção do Dorival é que ele mescle o time para poder jogar diante do Santos, mas por se tratar de um clássico, pode ser que ele comece com o time titular e vá a campo aí no segundo tempo mesclando os jogadores. Se for começar com o time titular, o Corinthians entra no gol com o Hugo Souza, seguido aí de Mateuzinho, Gustavo Henrique e André Ramalho. Lembrando que tem a opção também do Gabriel Paulista, tá, Fiel? Que é a opção no banco de reservas. Pode ser que ele entre com reserva e um titular. O mesmo erro ele já aprendeu com os erros e não vai cometer o mesmo erro de colocar 10 reservas para enfrentar o Santos, né, Fiel? Assim como ele fez lá em Bragança Paulista. E na lateral esquerda a gente tem o Matheus Bidu, tá, Fiel? Lembrando que o Pedro Milans já também oficializou aí como novo jogador do Corinthians, já era, tá, Fiel? Só que o Corinthians se tornou oficial aí, se não me engano, no dia de ontem, tá? Mas o Pedro Milans chega aí também para lateral direita, não é para lateral esquerda, tá? E já vamos falar também, quero falar aqui sobre um lateral esquerdo para vocês também no final do vídeo, tá? Então, Matheus Bidu. O Corinthians vem com 4 meio-campistas, que com o time titular deve entrar Matheus Pereira, que está agradando muito o Dorival nos treinos, já que o Raniel ainda não se encontra numa condição física ideal. Então a gente vem de Matheus Pereira, Breno Bidon tá nosso bidonzinho aí tá jogando muita bola, né, Fiel? André Luiz e André Carrídio, tá, Fiel? Mas pode ser também que ele possa optar pelo Charles no lugar do André Carrídio, ou até pelo mesmo Rodrigo Garro, que o Rodrigo Garro é a ótima novidade aí para nós, que o Rodrigo Garro volta contra o Santos, tá? Pelo menos a informação que chegou até o presente momento é que ele inicia no banco de reservas, mas o Dorival pode surpreender também e colocar o Rodrigo Garro aí, que está totalmente descansado para jogar aí no primeiro tempo, tá? E o ataque Yuri Alberto e Vitinho, não acredito que ele entre com o Kaique nessa partida. Yuri Alberto tenho quase certeza absoluta que deve iniciar a partida como titular do nosso Coringão. Certo, Fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam dessa escalação do Corinthians para enfrentar o Santos hoje, que terão 2 ausências de Neymar e Memphis. Mas o Memphis já está em transição com bola, tá, Fiel? Então, sem ser essa partida contra o Santos, eu acredito que na próxima partida o Memphis já pode ser opção no Corinthians. Não sei se começa jogando também no banco de reservas, mas ele já deve começar aí a jogar pelo Corinthians já na próxima partida, tá bom? Fiel, comentem e a gente sempre faz a brincadeira aqui daquele placarzinho, tá? Qual o placar que vocês acham aí que pode dar bom? 2-0 Corinthians, 3-0 Corinthians. Hoje eu vou ser modesto. Eu sempre falo, quando eu falo que o Corinthians vai ganhar de mais de 4 gols, o Corinthians perde. Vocês já perceberam? Então hoje eu vou ser modesto. Eu vou colocar 2-1 pro Corinthians diante do Peixe aí pra gente conseguir mais 3 pontos na capanga. Certo, Fiel? Comentem porque sua opinião é de grande importância. Respondi praticamente todos os comentários de ontem. Faltou poucos comentários a ser respondido que vou responder no dia de hoje. Aproveito que vou estar online e comenta também pra gente falar lá sobre Corinthians, tá? Eu faço questão mesmo de responder todos vocês porque eu adoro todos vocês. A maioria das pessoas aqui são humildes. Se alguém tiver a oportunidade de me conhecer um dia, vocês vão ver também que eu sou uma pessoa muito humilde, sou uma pessoa, pelo menos me considero uma pessoa bacana, de conversar, de trocar ideia, de bater papo. Precisamos assim, né, Fiel? Como vocês aí, de pessoas de bem nesse mundo, tá? Fiel,
Bora falar sobre mercado da bola, tá? Já quero iniciar aqui com a bomba que é o Alisson, tá? Muitos inscritos me perguntaram aqui, corintianeiro, você tem certeza que o Corinthians contratou o Alisson? Já vieram outros de uma forma menos educada, né? Corintianeiro, é mentira, sou mentiroso, patético, o Corinthians não fechou com o Alisson. Então, fiel, eu não sei a fonte de que vocês absorvem as informações e tem muitos canais no YouTube que são show de bola, que são canais que vocês podem ir lá, que vocês não vão arrepender, que são canais de pessoas muito bem informadas, tá? Inclusive, eu não vou citar o nome aqui, eu sempre cito o nome do Capitão Corintiano, que eu adoro o canal do Capitão Corintiano e já tive a oportunidade de conversar muito com ele aí pelo Zap, é uma pessoa muito boa de coração, dá pra perceber isso, tá? Mas tem muitos canais bons, é difícil a gente citar nome para não fazer injustiça com os demais. Mas eu tenho as minhas fontes e o meu jeito de trabalhar. E foi a mesma coisa que vocês falaram também, onde muitas pessoas também falaram, que o Corinthians estava fechado aí com o Tite. E eu cravei o Dorival. Eu não vou mudar minha opinião, nem vou descer em cima do muro. O Corinthians está fechado com o Alisson. Até porque o Corinthians aceitou a contraproposta do São Paulo de 1,5 milhão. O Corinthians aceitou, falou assim, não, eu aceito, eu vou pagar 1,5 milhão. Ah, corintianeiro, mas ele aceitou, só que o Corinthians até o presente momento não efetuou o pagamento, então não tá certo. Como que você vai cravar no seu canal uma coisa que tá certa, sendo que o Corinthians ainda não pagou e o Corinthians vive uma situação financeira delicada? Fiel, o Corinthians não pagou, é evidente que ele vai pedir prazo para pagar esse 1,5 milhão para o São Paulo, só que 1,5 milhão hoje para o Alisson, hoje 1,5 milhão para o futebol é considerado um valor patético, um valor pífio. Para o futebol é considerado um valor pífio, tá, fiel? Então não se enganem quando eu falo para vocês aqui que o Corinthians está fechado com o Alisson. É lógico que o Corinthians vai fazer esse jogo de marketing, é lógico que o Corinthians vai tentar ganhar tempo, é lógico que o Corinthians vai tentar parcelar. Só que se o São Paulo bater o pé e falar não parcelamos, o pagamento é à vista, se quiser, o Corinthians vai pagar. Porque é um pedido do próprio Dorival Júnior. Até porque, se o Corinthians não andar rápido, pode aparecer outro clube que chega lá e paga e ele perca a contratação. Então eu vou novamente aqui cravar para vocês que o Alisson é jogador do Corinthians. E se amanhã ou depois acontecer uma reviravolta, porque eu já falei também que o futebol, o mercado da bola ele é muito dinâmico, tá? Mas se acontecer uma reviravolta da noite pro dia, parecer um time lá que oferece 3 vezes mais que o Corinthians, ou o São Paulo bater o pé e falar que não vai ficar, que eu acho muito difícil, porque o jogador já tem salários, o Corinthians vai continuar pagando o salário do jogador, o Corinthians já está acertado com o jogador e ele quer muito jogar no Corinthians. O fone saiu aqui, mas não tem importância, acho que vai estar dando para ouvir, tá? Se der uma reviravolta do nada, eu chego aqui com a maior tranquilidade do mundo, porque eu confio no meu trabalho, fiel. No dia de hoje, na data de hoje, neste segundo, está fechado, tá? Aconteceu uma reviravolta, o time tal fez uma proposta 3 vezes maior. Mas eu não estou ficando aqui em cima do muro, eu estou cravando para vocês que o Alisson é jogador do Corinthians, tá? O Dorival também era treinador do Corinthians, eu confirmei antecipadamente para vocês, como já confirmei muitas informações antecipadas. Falei que o Al Hilal pediu pro Caio César jogar mais 2 jogos antes de vir para cá. O Globo Esporte foi dessa informação hoje há 4 horas atrás. Então a gente trabalha muito para conseguir umas informações de qualidade para trazer para vocês. Então eu vou continuar com a minha informação, mesmo aí tendo algumas críticas construtivas, mesmo também tendo aí algumas opiniões adversas, educadas, eu vou continuar com a minha informação, porque eu confio muito nas pessoas com que eu trabalho e não tem problema nenhum. Discordar é totalmente saudável, principalmente se for escrito aqui. A gente batendo um papo como se a gente estivesse um do lado do outro. Mas eu afirmo para vocês que o Alisson, ele é sim jogador do Corinthians, tá, fiel? Jogador do Corinthians. Aqui eu não vou ser engenheiro de obra pronta e dar informação depois que o Corinthians anunciar ou depois que está tudo pronto. Estou falando para vocês que o Corinthians aceitou a contraproposta do São Paulo e fará o pagamento de 1,5 milhão. Se o São Paulo vai acertar parcelado ou não, eu não quero nem saber. Eu tenho a certeza absoluta que se o São Paulo bater o pé e dizer que o pagamento é só à vista, o Corinthians vai pagar. Até porque nos últimos dias o Corinthians pagou aí praticamente mais de 80 milhões de reais no Matias Rojas, no Félix Torres, aqui na CBF do Brasil, pagou aí quase, na CBF não, desculpa, tá falando, Transfer Bank do Brasil, pagou aí quase mais de 80 milhões de reais, 1,5 milhão para o Corinthians, mesmo uma situação financeira difícil, para um jogador que é pedido do Dorival e exigência do Dorival. Alisson é o novo jogador do Corinthians, tá? Fiel, como estamos falando sobre o mercado da bola, olha, por que estou gravando o Alisson? E muitas pessoas falam, cara, você tá
essa bobeira de querer antecipar a informação, espera o cara fechar. Fiel, não é isso. O cara que mais descarta jogadores aqui, eu acredito que sou eu. Já descartei Michael, Cebolinha, Pochettino, Pierre, Gabigol na época antes de fechar com o Santos. O Vini Souza, recentemente agora, que eu descartei também, falei que é praticamente inviável, tá, Fiel? Descartei, cara, muitos jogadores aqui que não vêm pro Corinthians, tá? Então, quando eu falo que vai fechar, é porque realmente algo muito bom tá pra acontecer, tá, Fiel? E, para continuar por falar sobre o mercado da bola, já quero descartar outro, então, tá? Cuiabano não será jogador do Corinthians, tá, Fiel? Já tinha falado no vídeo aí no Corintianeiro ontem que se tornou inviável por causa do alto valor financeiro que o Nottingham Forest perde pelo jogador, e o Cuiabano não será jogador do Corinthians. Eu nem vou estender, porque ficar estendendo um jogador que não vai vir é perca de tempo, tá? Os valores dele hoje são altos pelos padrões do Corinthians. Mas é que eu falo para vocês, se o Corinthians amanhã fechar com o Cuiabano, eu vou ser uma pessoa mentirosa para vocês? O Corinthians arrumou, a gente não sabia como pagava o transferbão, o Corinthians arrumou mais de 80 milhões de reais em 10 dias. Você acha que o Corinthians não pode arrumar um dinheiro para ir lá e contratar o Cuiabano? É lógico que pode. É lógico que pode. O futebol é dinâmico. Mas eu gosto de datar. Na data de hoje, o Cuiabano sem chance de vir para o Corinthians. O Nottingham Forest já descartou a possibilidade de empréstimo para o Corinthians, tanto para o Vasco quanto para mais 2 times que foram lá tentar o seu empréstimo. Então hoje o Cuiabano não é jogador do Corinthians, nem as negociações estão ocorrendo mais. Tá? Pode ser que voltem, mas vai depender do Corinthians arrumar uma verba lá. Se isso acontecer, dele arrumar um dinheiro para ir lá negociar novamente, eu trago para vocês que as negociações foram abertas novamente. Certo, Fiel? Comentem, quero saber sua opinião. Sua opinião é de extremo valor para esse canal, eu adoro conversar com vocês. Por favor, comentem, tá? E bora falar aqui sobre o Júnior Santos, tá, Fiel? Esse sim, existe negociações a todo vapor. Eu parei de falar negociações avançadas, porque o avançado, ele não quer dizer que vai fechar. Ele quer dizer que a negociação está a ponto do time decidir se vai ficar ou não com o atleta, tá? Se vai ceder ou não o atleta. Não está avançado, está a todo vapor, tá, Fiel? Vamos falar assim, porque às vezes eu falo avançado. Ah lá, Corintianeiro, não fechou e você falou que estava avançado. Então vamos falar que está a todo vapor. A qualquer momento pode pintar uma decisão favorável ou não aí do Corinthians, tá? As negociações hoje, o que implica é o alto salário que o jogador ganha, tá? Então é de interesse do Atlético também emprestar o jogador, porque ele ganha um alto salário. Só que toda negociação, quando você bate lá na porta do time de futebol, é a mesma coisa assim. Eu vou chegar para você e vou falar assim, olha, você me empresta o seu carro? Oi? Como assim? Não, me empresta o seu carro, eu vou ficar com ele o ano inteiro, aí na hora que acabar o ano, se for um carro bom, eu vejo se eu vou comprar. Até chegar o ano que vem, eu vou manter os gastos como gasolina, como manutenção mecânica, todas essas coisas. Você acha que o clube vai falar, não, beleza, toma a chave aqui. É a mesma coisa o jogador. Então o clube vai querer extrair algo financeiro do Corinthians para isso, tá? Mesmo aliviando a folha salarial, também o Atlético, pelas informações que eu recebi, pede um valor aí pro Corinthians para ceder o jogador. Ninguém está emprestando nada de graça, Fiel. Não, só o Corinthians faz isso. Só, mas nenhum clube faz isso, tá? E com exceção do Al Hilal também, tá, Fiel? O Al Hilal também emprestou o Caio César pro Corinthians, que inclusive, tá, está marcado aí já para ele chegar no Brasil a partir de segunda-feira. Então, as negociações estão a todo vapor, estão ocorrendo todos os dias, podendo ter aí um ponto favorável ou negativo. Eu acredito que o Corinthians não vai fechar com o Júnior Santos, tá? É uma opinião, só que aí eu estou opinando, eu não estou informando. Estou opinando que eu acredito que não vai fechar, mas pode ser que aconteça, tá, Fiel? Vai depender do... O Atlético nunca é fácil negociar com o Atlético, e se o Corinthians não tem uma disponibilidade financeira para oferecer para o Atlético, dependendo do valor que eles pedir, porque ele é um jogador que ainda tem mercado, diferente do Alisson, que está afastado no São Paulo e o Crespo não vai usar. É diferente. Lá é um jogador que será usado se ficar lá. É um jogador que tem mercado, então a possibilidade ela fica mais difícil quando você não envolve nenhum valor financeiro. Vamos ter que aguardar, mas as negociações estão a todo vapor. Fiel, ninguém tem a informação completinha sobre realmente tudo que está acontecendo lá, tá? Vamos ser justos aqui, porque vocês são tão meus amigos, eu gosto tanto de vocês, que eu vou falar, tá? Eu vou falar realmente o que acontece. As coisas não são fáceis, as coisas são difíceis. Não é que você vai chegar lá com informação... Você acha que eu tenho um número aqui do Marcelo Paes?
Você acha que eu tenho o número do Osmar Stavri? E mesmo quem tenha, você acha que esses caras atendem e passam toda a informação de negociação? Uma informação errada pode atrapalhar toda uma informação. Pode atrapalhar toda uma negociação. O que chegam para nós aqui, para me informar para vocês, são informações de bastidores, principalmente de setoristas ligados ao clube, que chegam a informação, tá? Que são duas pessoas que eu trabalho. Eu só trabalho com duas, tá? E graças a Deus tem dado muito certo. Então chegam essas informações e elas não chegam redondinha. Ó, corintianeiro, a provável escalação é essa, mas eu não sei. Corintianeiro, as negociações estão a todo vapor, tá? O Corinthians hoje negocia pelo atacante, mas é uma situação difícil porque envolve valores financeiros. O cara não traz qual é o valor que é, ou no caso do São Paulo, se vai dividir em quantas vezes, ou se não vai dividir, ou se o pagamento será à vista. A informação não chega detalhada. Ela chega aí, vamos dizer assim, aquele toque... Imagina aí, vamos imaginar o Charles Armando, tá? Do Corinthians. É desse jeito que chega a bola pra nós, tá? Não se enganem. A gente tem que ser humilde e saber reconhecer também. Mas eu tenho certeza que quando você acabar esse vídeo, você vai se sentir bem. Porque você vai falar, cara, eu ouvi lá o corintianeiro 10 minutos que cara chato falando, mas eu ouvi a verdade sobre o que acontece nos bastidores do Corinthians. Eu não fiquei vendo um vídeo ilusório, com o Corinthians contratando um Dream Team da noite pro dia, com jogadores caríssimos. Eu ouvi realmente o que está acontecendo hoje nos bastidores do meu clube do coração, que também é o meu, tá, Fiel? Nosso Coringão. Certo? Eu vou ficando por aqui, Fiel, não, vou ficando por aqui não, me desculpem, tá? Vamos falar sobre o Kaká, eu já estava esquecendo do Kaká. Porque o Kaká, a situação do Kaká atualizada é o seguinte, não há negociação hoje, tá? No contest. Não há negociações com o Kaká hoje com nenhum clube de futebol. O que existia aí era uma negociação com o Atlético Paranaense, que muita gente falou que o Atlético afastou por causa daquele jogo, e a informação que eu tenho não é verdade. É que o Atlético Paranaense entrou em negociações com outro zagueiro, tá? Que é melhor avaliado do que o Kaká, mas não foi por causa daquele jogo, tá, Fiel? Não foi por causa daquele jogo que eles pararam de negociar com o Kaká. Ninguém faz avaliação de um jogo para saber se contrata um jogador ou não. Já teve um jogo com o Memphis, é uma bosta. Aí se um time tá analisando o Memphis, você vai pegar aquele jogo e falar, nossa, que jogador ruim. E olha os números do Memphis. Não tô falando que é o caso do Kaká, tá? Os números do Kaká também são ruins. Mas não é por causa disso que o Atlético deixou de contratar o Kaká, por causa daquele jogo ruim que ele fez, tá? Principalmente por uma posição que ele estava improvisado. Eles não vão pegar esse jogo de base para melar toda uma negociação, tá? Aí também seria injustiça com o jogador. E a minha informação, não estou dizendo que os outros são mentirosos, muito pelo contrário, são ótimos canais, mas eu vou ficar com a minha informação, que eles estão avançados para fechar com outro zagueiro, tá? Mas hoje o Kaká no Corinthians não há negociação com nenhum clube de futebol. Certo, Fiel? Quero agradecer demais a sua presença, agora sim, tá, Fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Hoje à tarde eu trago um pré-jogo para vocês lá no Corintianeiro 2.0. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!